Olá, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Hoje o Espírito Santo traz para a gente a palavra que está escrita no livro de Deuteronômio, capítulo 22, no versículo de número 8, fala bem assim: quando edificar uma nova casa, fará no telhado um parapeito para que não ponha culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Qual é o propósito que o Espírito Santo traz para a gente? Só que antes vamos entender um pouquinho. Naquela época, todas as pessoas, quando iam construir uma casa, Deus tinha dado o quê? A instrução, o ensinamento de colocar um parapeito. Porque naquela época era normal as pessoas subirem em cima da casa para, vamos dizer assim, anunciar uma boa notícia, anunciar até mesmo uma má notícia. Então as pessoas subiam em cima da casa e anunciava diante das pessoas uma felicidade, uma alegria ou até mesmo uma notícia de perca. Então as pessoas subiam lá. E se aquela pessoa caísse de cima da sua casa, a culpa era sua. A culpa não era daquela pessoa que subiu. Por que a culpa era sua? Porque você não foi lá e colocou um parapeito nela. Então, se aquela pessoa caísse de lá de cima e não tivesse um parapeito, o sangue era derramado sobre você. Então, qual é o propósito que o Espírito Santo traz para a gente? O propósito que o Espírito Santo traz para a gente é que nós temos que aparar a nossa família. Como que nós vamos aparar a nossa família? Nós vamos aparar a nossa família com oração, trazendo o quê? Mostrar para aquela pessoa que aquela pessoa é amada. Veja bem, quando Deus foi lá no livro de Mateus, capítulo 3, no último versículo, fala bem assim: eis aí o meu filho amado. Por que Deus foi lá e falou bem assim: eis aí o meu filho amado? João Batista, que estava batizando Jesus Cristo, ouviu. Multidão ouviu. Só que Deus falou aquilo, não foi para João Batista ouvir, não foi também para aquela multidão ouvir, foi para Jesus Cristo ouvir. Porque no capítulo abaixo, no capítulo acima, vamos falar assim, no capítulo 4, no versículo de número 1, Jesus Cristo foi levado para onde? Para o deserto, para ser tentado por diabo. Por isso que Deus foi e falou bem assim: eis aí o meu filho amado. Para que Deus falou isso? Para quando o diabo vinha tentar Jesus Cristo, Jesus lembrar bem assim: eu tenho um pai que me ama. Então, quando o diabo foi lá e ofereceu Jesus reinos, Jesus lembrou e falou bem assim: eu tenho um pai que me ama. Se você, meu irmão, cobrir a sua esposa, os seus filhos, de uma cobertura espiritual, mostrar para elas que elas são o quê? Amadas. Veja bem, quando o diabo vir trazer de bandeja um homem para sua esposa, ela não vai aceitar isso porque ela sabe que você ama ela. Ou vice-versa também, mediante o que? O diabo trazer uma mulher do jeitinho que você gosta, você não vai aceitar isso, porque você tem uma mulher que te ama. Você sabia também que os filhos hoje desviam dos caminhos do Senhor Jesus? Afasta, vai para onde? Para as drogas, para a bebida, para a prostituição, porque ele não sente amado dentro de casa. Ele se sente excluído, ele se sente vazio, ele se sente sozinho. Aí ele procura o quê? Se completar na onde? Nas drogas, na prostituição, na bebida. Por falta de quê? Que ele não se sentiu amado. Por isso que Jesus resistiu todas as tentações do diabo. O diabo falou com ele bem assim: se você verdadeiramente é filho de Deus, transforma as pedras em pão. Mostrou para Jesus reinos. Então veja bem, qual é esse propósito que o Espírito Santo está trazendo para a gente, que fala o quê? De casa. Quantas pessoas que aproximam de você? E quantas pessoas que estão caindo diante de você e você não está ajudando essas pessoas? A culpa não é daquela pessoa que caiu, não. A culpa somos nós de não termos feito o quê? Ajudado aquelas pessoas. Um outro respaldo que o Espírito Santo nos dá é no livro de Salmos 91. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Quando falamos de quê? Da nossa direita, falamos de quê? Da mão forte. É uma mão que a gente pode pegar e ajudar as pessoas. É só um outro exemplo que o Espírito Santo está nos dando. Nós vemos, nós só falamos de quê? De 10.000, de 1.000 e o outro que de 10.000 cair na nossa direita. É um salmo de proteção, sim, mas é um salmo também que nos mostra que nós temos que ajudar. Quando fala do que? Do lado direito, é o nosso lado forte, é o nosso lado que a gente podemos ajudar pessoas. E se pessoas cair,
mediante nós, e a gente não ajudar, o sangue vai para essa pessoa. Por isso que Jesus falou bem assim: eu nos deixo um novo mandamento, amais uns aos outros como a si mesmo. Então, meu irmão, quantas pessoas que estão caindo? Quantas filhas que estão sendo o quê? Grávidas antes do casamento? Quantos filhos que estão indo para a prostituição? Isso por causa de quê? Porque nós não demos cobertura espiritual. Nós não aparamos os nossos filhos, a nossa esposa, com a palavra de que ele se sentiu amado. Aí a culpa é de quem? A culpa é minha, a culpa é sua. Muitas das vezes, meu irmão, não justifica a traição, mas a pessoa foi lá e traiu. Foi por causa de quê? Não se sentiu amada. Não se sentiu amado e foi lá buscar fora do casamento. Os filhos saiu de casa, os filhos foi para as drogas, para a bebida, para a prostituição, porque não se sentiu amado, não teve uma cobertura espiritual, não teve um parapeito, não teve conselhos, não teve ensinamentos. Nós hoje temos que ensinar sim os nossos filhos sobre sexo. Tem que falar a verdade, tem que pegar e falar bem assim, o abá, abê mesmo para eles. É melhor nós ensinarmos do que aprender no mundo de forma errada. Aí, meu irmão, vem uma gravidez indesejável, a culpa é dela? A culpa é dele? Não, a culpa somos nós. Muitas das vezes fala bem assim, eu sabia que isso dá errado. Você só sabia, mas não foi lá e instruiu. Se você sabe que vai dar errado, por que você vai deixar dar errado para depois você ir lá e falar com a pessoa, eu sabia que ia dar errado? A culpa é sua, como está falando aqui na palavra. Mas veja bem, mediante isso tudo, você vai falar bem assim, irmão, eu aparo minha família em oração, eu aparo minha família no amor, e mesmo assim o meu marido foi lá e me traiu, mesmo assim os meus filhos foi lá e desviou, foi para onde? Para as drogas, para a bebida. A minha esposa virou a cabeça, pediu um tempo, pediu para onde? Para sair, me traiu, irmão. O que eu faço? Eu aparei, eu orei, eu coloquei nas mãos do Senhor, eu mostrei para ela o verdadeiro amor, mas mesmo assim, ela afastou de mim, ela me traiu. Aí o Espírito Santo nos dá um respaldo, meu irmão. No livro de... deixa eu pegar aqui. No livro de Segundas Reis, no capítulo de número 1, vamos lá. No versículo de número 2 fala bem assim, acerca de um rei chamado Acasias. O rei Acasias fala no versículo de número 2 bem assim, e caindo Acasias pela grande... E caindo Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. Vamos parar por aqui. O rei Acasias caiu de um quarto muito alto, e aquele quarto tinha uma grade. Você colocou o quê? Uma grade de cobertura diante da sua esposa, diante dos seus filhos, diante do quem? Do ente querido seu, e mesmo assim ele caiu. Por que ele caiu? Porque foi vontade dele. Você fez o quê? Uma grade de cobertura espiritual para essa pessoa. Você fez um parapeito, você aparou essa pessoa, mas mesmo assim ela caiu. Aí a culpa não é sua, a culpa é da própria pessoa. Por isso que o Espírito Santo no início do vídeo falou bem assim, por muitas vezes a culpa somos nós. Por muitas vezes a culpa é dos pais, a culpa é do pastor, a culpa é de quem? Do professor que não ensinou direito o aluno. A culpa também é de quem? De todas aquelas pessoas que deixou de instruir aquela pessoa. Muitas das vezes, a pessoa chegou perto de você, contou um problema, você entrou aqui, saiu aqui, você fez pouco caso dela. Na frente ela caiu, a culpa é de quem? É de você que não foi lá e falou que tinha um buraco lá, que se ela passasse por ali, ela ia cair. Aí sim, meu irmão, a culpa é nossa. Mas se você instruiu, você ensinou, você fez uma cobertura espiritual, você deu conselho e mesmo assim a pessoa caiu, a culpa já é dela, a culpa já não é sua. Então veja bem, meu irmão, antes disso acontecer, faz o seguinte, entrega a sua família, entrega a sua esposa, o seu marido, os seus filhos nas mãos do Senhor Jesus. Hoje o Espírito Santo está trazendo para a gente essa palavra. Deus, antes de fazer a casa, Deus foi lá e instruiu, Deus foi lá e mostrou, mas se a pessoa caiu, não foi culpa de Deus não, foi culpa da própria pessoa. Você amou o seu filho, mostrou que ama ele, mostrou que ama sua esposa, mostrou que ama o seu marido, e ela foi lá e te traiu, a culpa não é sua não, a culpa é dela mesmo.
Então, meu irmão, esse é o propósito que o Espírito Santo está trazendo para a gente. Mas mediante isso tudo, se você não fez isso ainda e o seu relacionamento está fracassado, muda você mesmo. Muda você primeiro. Mostra para essa pessoa que você realmente ama. Mostra para os seus filhos que eles são amados, que a sua esposa, que o seu marido é amado. Aí, meu irmão, quando o diabo vir trazer de bandeja, ela vai resistir, porque em casa tem um homem que ama, porque em casa tem uma mulher que ama, porque em casa tem o pai e a mãe que ama. Amém, meu irmão? Eu convido você para receber Jesus como Salvador da sua vida, porque Jesus está voltando. A volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima e hoje o Espírito Santo está trazendo para a gente esse respaldo. Jesus, meu irmão, foi tentado, mas Jesus, Deus abriu o céu e falou bem assim: eis aí o meu filho amado. E você, meu irmão, está cobrindo as pessoas com a palavra amor? Amém, meu irmão? Deus abençoa. Fica essa reflexão para você. Um forte abraço, Deus abençoa e até amanhã, se Deus quiser.